Boa tarde. Inicialmente queria agradecer a oportunidade de estar apresentando esse trabalho aqui e, ao mesmo tempo, parabenizar a comissão organizadora do evento pelo salto de qualidade em relação ao ano passado, que essa evolução continue sempre. E esse trabalho é de minha autoria e do meu colega Davi Freitas. Também queria agradecer aos nossos orientadores, o cardiologista pediátrico Dr. Ivan Rivera e o cirurgião cardiovascular Dr. José Vanderlei Neto. Bom, primeiramente, preciso saber que o estado de Alagoas, a cirurgia cardíaca pediátrica convive em um cenário de atraso socioeconômico e também de assistência deficitária. Infelizmente, ainda não existe um centro especializado em cirurgia de cardiopatia congênita e também o incentivo governamental é escasso. Nesse cenário, nosso trabalho visa descrever o perfil desses pacientes que foram operados no período de estudo, também identificar quais defeitos eram os mais frequentes e a mortalidade relacionada à cirurgia. Secundariamente, acreditamos que a exposição desses dados possa trazer uma maior atenção que as cardiopatias congênitas merecem em nosso estado. Afinal, as cardiopatias congênitas correspondem à anomalia mais frequente ao nascer. Dentro do grupo das malformações congênitas, são a segunda causa de mortalidade em menores de 1 ano e aproximadamente 50% dos pacientes que têm cardiopatias congênitas devem ser operados já no primeiro ano de vida. Caso contrário, irão a óbito ou sofrerão grave prejuízo na história natural da doença. A seleção da amostra foi feita a partir dos pacientes com o diagnóstico de cardiopatias congênitas que naturalmente foram submetidos à cirurgia cardíaca pediátrica. E desses pacientes foram excluídos aqueles que tinham dados incompletos no prontuário, os que tiveram idade superior a 16 anos, esse foi o limite etário estabelecido, e também aqueles pacientes que classificamos como portadores de cardiopatias adquiridas, que são aqueles com valvopatia reumática, que ainda é bastante frequente na nossa região, e também aqueles que tinham endocardite infecciosa isolada. Então, dos 154 pacientes que foram operados no período, 19 foram excluídos por cardiopatia adquirida, 4 pelo limite etário que foi estabelecido e 1 por dados incompletos no prontuário. Dos 130, 75 eram do sexo feminino e 55 do sexo masculino. 77 foram operados em 2010 e 53 em 2011. Nesse relatório publicado na Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, em 2004, Pinto Júnior e colaboradores estimaram uma necessidade de cirurgia para pacientes com cardiopatias congênitas de 23.077 procedimentos. Nesse ano, segundo o relatório, foram operados somente 8.092 pacientes, o que representa um déficit relativo de 65%. A situação ainda é mais crítica nas regiões Norte e Nordeste, em que o déficit relativo é de 93,5% e 77,4%, respectivamente. Quando se analisa o estado de Alagoas isoladamente, e considerando somente as cirurgias que seriam de encargo do SUS, esse déficit também é bastante elevado. Da demanda, que era de 478, apenas 50 foram operados em 2002. E o déficit de cirurgias ficou em 428 procedimentos nesse ano, o que representa uma porcentagem de 89,5%. De modo semelhante, a partir de dados coletados no DataSUS, em relação a Alagoas em 2010, a demanda de cirurgias, considerando apenas aquelas que seriam do encargo do SUS, seria de 327 casos. E vimos em nossa amostra que apenas 77 foram operados. Isso representa um déficit de 76,4% de cirurgias ao ano pelo SUS. A distribuição etária, podemos ver que a maioria dos pacientes que foram operados tinha idade entre 2 e 6 anos. E o restante, conforme é distribuído no gráfico. Portanto, a média esteve em 5,5 anos, com desvio padrão de 4,4 para mais ou para menos. A moda esteve em 5 anos, o paciente mais jovem tinha 7 dias e o mais velho, 16 anos. Em relação aos diagnósticos, a persistência do canal arterial foi a mais frequente, seguida da comunicação interatrial e da comunicação interventricular. Aqui embaixo, em defeitos múltiplos, nós agrupamos a associação de 2 ou mais defeitos cardíacos congênitos. Quando separamos esses defeitos múltiplos, a tendência permanece a mesma quanto aos defeitos mais frequentes,
mas percebe-se a presença de outras cardiopatias, como, por exemplo, a transposição de grandes artérias e as drenagens anômalas. Em relação ao caráter do procedimento, foi dividido em paliativo e definitivo. 14 pacientes realizaram procedimentos paliativos nesse período, enquanto que 118 se submeteram à cirurgia cardíaca definitiva, sendo que 2 pacientes realizaram um dos procedimentos. A cirurgia definitiva mais realizada foi a ligadura do canal arterial, seguida da correção dos defeitos do septo interatrial e interventricular. A correção total da tetralogia de Fallot, do canal atrioventricular, da coartação de aorta e outros procedimentos, como a operação de Mostler e a correção de tubos arteriosos, foram realizados com menor frequência. Em relação aos procedimentos paliativos, a operação de Glenn-Loctaussig foi a mais realizada, seguida da operação de Glenn e a atrioseptostomia de Haskин. A ampliação do CIA, a bandagem de artéria pulmonar e o implante de marca-passo miocárdico foram mais raros. Quanto ao número de óbitos, dos que se submeteram à cirurgia definitiva, os 118, houve 11 óbitos. E dos que se submeteram à cirurgia paliativa, que foram 14, houve 3 óbitos. Então, desse total, da amostra de 130, houve 14 óbitos, que corresponde a uma mortalidade de 10,8%. Nós encontramos que essa taxa de mortalidade é comparável a outros centros, principalmente aqueles que não são especializados em cirurgia cardíaca pediátrica, mas, no entanto, essa análise bruta assim, não pode ser feita sem que seja aplicado um score de risco ajustado, levando em conta a complexidade de cada grupo de cardiopatia congênita. Existem alguns modelos que já foram publicados, como o Rashes e também o Aristóteles, no entanto, nenhum desses ainda é amplamente aplicado à nossa realidade. Então, o que podemos concluir com o nosso trabalho? Que em 2010, a Alagoas apresentou um déficit anual de 76,4% de cirurgias cardíacas pediátricas pelo SUS. A maior parcela dos casos operados tinham idade entre 2 e 6 anos, além do que um terço tinha mais do que 6 anos, o que revela uma idade cirúrgica avançada. As cirurgias definitivas foram mais frequentes em idades mais avançadas, enquanto que os procedimentos paliativos em pacientes com média de idade menor. Os defeitos mais simples, como a persistência do canal arterial, a comunicação interatrial e interventricular, foram mais frequentes, e a mortalidade global encontrada foi de 10,8%. No entanto, a comparação com outros estudos brasileiros, como foi dito, é prejudicada pela ausência de um score de risco ajustado que possa ser aplicado à realidade nacional e principalmente à realidade regional da região Nordeste. Obrigado.